Vamos lá. Vamos retomar aqui, mas antes de retomar... Parte 2, né? Ó, mandaram uma pergunta aqui na caixinha. Mandaram um link, na verdade, dizendo que um gorila consegue supinar. Ó, how strong is a gorilla? Que o gorila supostamente conseguiria supinar 1.800 quilos. Muito além do recorde mundial. Mas não tem como calcular isso, né? Não tem como você chegar no número desse. Cara, eu sei que essa pergunta... Só tem que ser crítico em relação aos artigos. Acho que você está fazendo essa pergunta mais com efeitos recreativos, né? Pra gente rir um pouco, mas é uma coisa interessante, né? Eu suponho, não sei, não li o estudo que os caras estão citando, que supostamente um gorila faz supino com 1.800 quilos. Mas eu acho que a forma de você descobrir supostamente quanto um gorila poderia fazer, que veja bem, a gente sabe que a força não depende só de quantidade de massa muscular, também depende de coordenação neuromuscular e questões biomecânicas também. Sim. Então assim, se eu fosse chutar como calcularam a força de um gorila, né, para fazer um supino, eu acho que teria que ser feito um cálculo que envolvesse um estudo para você encontrar toda a massa muscular que um gorila tem, vamos dizer assim, a partir do peitoral e em todo o segmento todos os segmentos, né, do membro superior, né, calcular, no caso, toda a massa, descobrir quantos centímetros cúbicos ali ele tem de massa muscular, né, determinar provavelmente qual que é a tensão muscular máxima que ele consegue produzir por centímetro cúbico, determinando o tanto de fibra rápida e fibra lenta que ele tem. E a partir desse valor de tensão máxima, você jogar num cálculo o braço de momento de resistência, né? O torque que ele vai ter nas articulações para levantar esse peso, né? Porque se ele tiver o braço muito comprido, né, grande parte dessa energia não vai conseguir transferir totalmente por causa da perda, por causa dessa alavanca natural, né? Mas, assim, ele não teria a coordenação neuromuscular, mas se a gente considerar que a massa muscular total dele é uma premissa, não duvido desses resultados, né? Mas ele não conseguiria fazer essa coordenação neuromuscular, né? Porque ele não tem técnica, né? Não teria os ajustes, né? Imagina um gorila sentando para fazer supino. Daí você fala, ele vai deitar ali, vai fazer o supino, tirou o pé do chão, eu já invalido. Eu já falo, tirou o pé do chão. Não valeu o supino. Não vai supinar 1.800 cara, não mas tem como supinar. Mas você já viu tem que dar pausa, tem que escutar o comando de guarda, entendeu? Eu não sei como é que chegam nesses artigos e mandam aqui. E mandam essa informação. Mas você já viu aquele vídeo, cara, que até, assim, algumas pessoas acham meio trágico, pelo medo, mas outros acham engraçado e, de certa forma, viralizou quase como um meme, cara. Você viu aquele vídeo que eu acho que, não sei em que país que um cara, acho que ele tá num zoológico, ele vai mexer com um macaco, né? Normalmente essas coisas são na Índia. Na Índia, eu não sei qual é a espécie lá e tal, e o macaco agarra a perna do cara assim, ó, puxa na camiseta assim, vem trazendo, cara. E a mão daquele macaco é o seguinte, né? Uma mão gigante assim, eu até brinco, né? Parece que a mão dele é igual de um polvo, né? Que tem ventosas assim, né? Na hora que pega, cara, não tem Cristo que faça soltar, cara. Ele vai puxando a perna do cara. E daqui a pouco o cara prende na grade e o cara fica na horizontal. E o macaco não solta. E daí o outro cara vai puxando assim, cara. Chega uma hora que ele pega o pé do cara. Ele chega a abrir a boca assim pra morder o pé do cara. E o amigo do cara puxa, o cara fica brigando ali em desespero até que escapa, cara. Mas você vê, de fato, esses bichos aí são fortes, cara. Eu não sei. O cara fica na horizontal mesmo. Fica na horizontal, fica pendurado assim na grade, gritando. Não sei também se existe algum tipo de montagem, qual é a veracidade do vídeo, mas que eu achei um pouco cômico, assim. Até porque, tipo assim, por que o cara foi lá mexer com o bicho, né, cara? Se ferrou, né? Mas, de fato, ali você vê que eles têm muita força, né? Agora, qual seria o valor do supino é uma pergunta mais chegar complexa, num artigo né? desse, eu quero ver o cara treinando o gorila para fazer o supino, né? Nas regras ali certinho. Mas, tudo bem. Gorila fazendo supino nas regras do powerlift. Com pausa. Os três comandos ali são três comandos. Imagina se ele fizer todo aquele ajuste de técnica, encaixa bem a escápula do banco, leg faz drive, o arco. O gorila treinado. Se o gorila erra o terra, ele não consegue levantar o terra, ele já olha pra mão dele assim, dá aquela mesma desculpa que geralmente o atleta dá, entendeu? Cheira amônia e tudo. Falando nisso, cheirar amônia, teve gente que tinha perguntado de alguns recursos ergogênicos, dentre eles a amônia. E eu até escrevi hoje mesmo no meu Instagram sobre isso.
que eu tenho uma visão interessante sobre a amônia. A despeito de evidência científica, que a gente ainda não tem uma evidência científica robusta do quanto que funciona em termos de performance. Mas da minha vivência prática é o seguinte: a amônia, assim como música alta, tapa nas costas, qualquer coisa que a gente faz para acelerar o atleta, geralmente melhora na hora de produzir força? Sim, mas depende. Depende do quê? Qual é o nível de tensão psicológica que a pessoa está no momento de fazer o levantamento. Sim. E você falou disso no curso. É o que eu escrevi hoje para postar no Instagram, ainda não postei. Os 4, na verdade postei sim, hoje eu ia complementar. Os 4 níveis estados né, de tensão pré-competitiva. Pré-competitiva. Tensão psicológica pré-competitiva. A amônia, com uma música alta, com um tapão nas costas, pode te levar do estágio 1 para o estágio 2. Bom, você saiu da passividade para agressividade. Sai de um nível de tranquilidade para um nível de excitação ótima. Alta, né? Sim. Porque a gente sempre fala isso, que às vezes o pessoal acha, você vê frequentemente isso, comentarista de futebol fala isso. O atleta vai bater o pênalti, ele deve estar calmo. Ou em qualquer outro momento. Também, né? Não, faço falar, mas a questão em si não é nem o fato de ser um desafio ou não o cara ficar calmo. A questão é que isso é errado. Calmo, ninguém tem resultado esportivo calmo. Calmo é ruim. Por exemplo, calmo você tá na hora que o seu despertador toca. Você levanta da cama. Você acha que se você levantar da cama, você tá calmo, você faria o teu recorde de agachamento na hora que você levanta da cama? Não. Você tá calmo. Sim. O teu sistema nervoso precisa de um certo nível de excitação para mobilizar ao máximo suas possibilidades funcionais. E cada atleta tem um ritual. Eu vou te dar um exemplo aqui, o César Cielo mesmo. César Cielo, que é um recordista mundial do Brasil em provas de velocidade que exigem potência máxima, ele chegava na piscina, parecia que tinha acabado de apanhar. Chegava todo arrebentado. Por quê? Porque ele chegava naquela salinha de espera da natação, que os caras vestiam maiô antigamente, e ele começava a se estapear mesmo. Chegava, pode olhar, qualquer vídeo no YouTube, aí o César Cielo chega na piscina tudo vermelho. Parece que acabou de ser espancado, porque ele se autoagredia para criar esse link emocional de adrenalina, de mobilização máxima para conseguir dar o seu 100%. Senão não dava. Só que cada atleta tem um ritual. Por exemplo, tem jogador de futebol, por exemplo, que gosta de ouvir um rap, às vezes ele escuta aquela música pesada, ele lembra lá de uma... Pode falar palavrão, né? Pode, né? Ele lembra lá de uma infância fodida que ele teve, fica revoltado, isso mexe com o brilho dele, eu vou calar a boca de todo mundo agora, vai todo mundo tomar no cu. E o cara cria aquele estado de pronto pra guerra e entra no campo sangue no olho, ouvindo rap no ônibus, a caminho do campo. Sim. Percebe? Então cada atleta ele tem um ritual, a gente tem que entender que não existe norma para isso. Eu não vou chegar em você e te encher de tapa e achar que você vai bater teu recorde. Talvez funcione, talvez não, porque cada pessoa tem um jeito. Por exemplo, tem atleta que o ritual para entrar nesse estado ótimo de excitação psicológica é ficar quieto, concentrado no que ele vai fazer. Tá ali, focado. Tem atleta que não, precisa dar uma despertada, precisa dar uns tapas na cara. Outros atletas já estão perturbados pela própria semana, certo? De ansiedade e tal. E às vezes esse cara já chega no campo muito sangue no olho e tal, não sei o quê. Vou pegar demais. A gente vê isso muito em jogo de futebol. O cara vai jogar semifinal, final de Copa Libertadores. O cara toma cartão amarelo com 45 segundos de jogo, porque o adversário estava com uma bola na lateral e de repente o nosso jogador vai lá e dá uma voadora para tirar a bola, chuta a bola para cima e sai gritando para a torcida porque ele tá muito louco, sabe? Aí o cara excede, já toma cartão amarelo. Tomou cartão amarelo com 45 de jogo, 45 segundos de jogo. O que acontece com a confiança desse cara? Ele é um marcador, é um volante, é um zagueiro. Putz, agora eu não posso encostar nos caras. Tem ainda 89 minutos e meio de jogo e eu já estou amarelado, mais um eu tô fora. Sim. Percebe? Então o nível de excitação ele não pode ser muito alto. Não é quanto mais louco, melhor, né? Que os jogadores de futebol chegam, os caras terminam o aquecimento, vai lá, reza, eles têm muita fé. Você vê, o cara tem fé. O cara que é muito religioso, orar aumenta o nível de excitação dele. Sim. Então cada um tem o seu mecanismo, o seu próprio caminho para criar esse estado. Às vezes o jogador ele cria esse estado, ele sai muito louco, sai dando tapa na porta do vestiário e tal. Chega no campo, pum, cartão amarelo com 45 segundos de jogo. É ruim. Então, veja, só que daí não é que o cara tem que ficar calmo. Você tem que controlar para ele sair do excesso
para vir para o nível ótimo, que é distante do calmo. Ele está apto, está ativo, está excitado neuralmente, quer vencer, mas mantém um nível de concentração alto. Porque o cara, quando ele está calmo, a concentração está baixa, ele está pensando devagar, ele está sono no campo de jogo. Aí ele cria um estado psicológico adequado, onde ele fica ligado, onde ele toma decisão rápida, onde ele acerta, onde ele tem toda essa virilidade, essa energia, ele mobiliza suas capacidades fisiológicas funcionais. Sim. Se ele passa muito do ponto, ele começa a tomar decisão antecipada, antes da hora certa. Sim. Ele é precipitado, ele não é assertivo, percebe? Aí entra com força excessiva num lance, força desnecessária, nível de excitação acima do nível ótimo. Coordenação, a precisão de um passe, de um chute. É que tem um quarto ponto que diz o seguinte... Ó, por exemplo, primeiro é excitação baixa, calma. Só que é aquilo que a gente fala, né? Se acordou. Como dizia um outro professor meu no mestrado, né, professor Sopov, calmo, meu irmão, totalmente calmo, o cara só tá no IML. Sim. Lá ele tá totalmente calmo. Acordou, você existe, você vive, teu coração bate, algum nível de excitação você tem. Mas que é distante do ótimo para você conseguir o resultado máximo. Aí o cara ele cria um mecanismo para atingir esse nível ótimo, ele chega no nível ótimo. Se ele se excita demasiadamente, ele passa do nível ótimo e fica excitado demais. Se o cara, por exemplo, está muito calmo, o que é recomendado? Aquecimento que perturba o cara. Palavras, diálogos. Às vezes você chega no atleta e falou, o adversário falou que vai te moer hoje. O cara, quê? Aquele filho da... Sabe? Não vai. Mexeu com o cara, mexeu com o brilho. Percebe? Eu lembro que o Sopro, esse meu professor na Rússia... Subiu o sangue. Ele falou que uma vez ele estava fazendo um trabalho com um lutador de MMA. E sabe o que ele fez? Ele percebeu que o cara estava muito tranquilão, chegou no aquecimento. Vamos dizer assim, vamos fazer uma analogia para o futebol brasileiro. O cara estava só ouvindo um sambinha, dando risada, né? Sei lá, falando do rolê que ele ia fazer depois. Não tá focado. Sabe o que ele fez? Esperou o cara terminar o aquecimento. Quando estava prestes a entrar, o cara já está aqui pensando na luta. Ele chegou, olha a doideira que o psicólogo fez, psicólogo do esporte. Foi lá no cara do nada e deu um beliscão bem forte nele. Bem forte. E o cara, numa coisa tipo inesperada, tipo, ô, tá maluco? Que porra é essa? Ele falou, na hora o rosto ficou vermelho, apareceu adrenalina no sangue. Nível ótimo. Foi pra luta, bem. Porque o psicólogo foi lá e beliscou ele. Pra provocar. Porque ele tava muito calmo. Percebe? Agora, quando o cara tá... E assim, outra coisa, né? Quando tá calmo. Ativa um aquecimento forte, palavras de provocação no próprio aquecimento. Sim. Percebe? E se o atleta se conhece, né? Conhece a si mesmo, né? Autoconhecimento, o cara, ele mesmo já cria esse mecanismo. Ele percebe que ele não tá bem, ele já tem os seus rituais. Igual eu falei, o César Cielo que se batia. Lá, acho que o Adriano Imperador ouvia uns rap, uns funk lá do Rio, que ele lembrava da história dele. E falava, agora eu vou foder com o sistema. Tipo isso, sabe? O Adriano Imperador criava esse mecanismo de criação do estado ótimo de preparo psicológico, certo? Se o cara tá no nível ótimo, manter. Se o cara tá demais, acalma. Aquecimento, tranquilo. Conversa, meu irmão, foca. Cuidado com as faltas. Vai na boa. Sim. Massagem relaxante, às vezes antes de começar um aquecimento. Sim. E aí você vai modulando esse estado ótimo. 1, 2, 3. Calmo, o ótimo e o terceiro... O terceiro é excessivo. Excessivo. E deve ser calmo o cara. Isso, e o quarto? Aí tem o quarto. O quarto é um estado pré-competitivo de apatia. Quando isso acontece? Quando às vezes o cara ele fica, por exemplo, muito ansioso por muito tempo, por exemplo, vai ter uma competição importante. Lembrando, o que influencia na psicologia do atleta? Peso social da competição e peso pessoal da competição para esse atleta. O cara sonhou a vida inteira no powerlifting classificar para o campeonato mundial. Ele nem sonha em ser campeão mundial. Ele só quer ter a oportunidade de ir para o mundial. Quando ele consegue, aquilo para ele é um marco tão grande na vida dele, igual o atleta que vai pela primeira vez para os Jogos Olímpicos. Sim. Aquilo é um marco tão grande na vida dele que a semana que antecede o evento é a semana mais longa da vida dele. Porque ele não para de pensar naquilo. Então veja bem, o treinador vai lá e tira a carga de treinamento. Ó, vamos diminuir o volume, vamos recuperar, para tudo aquilo que a gente treinou lá no mesociclo, né, vir como efeito retardado de treino e você chegar no ápice do seu desempenho na hora certa. Só que o atleta ele sofreu tanto, ficou tão perturbado por uma semana que psicologicamente
Aquele estresse emocional criou uma carga similar à carga de treino no organismo dele. Ele começa a cansar emocionalmente. Quando ele chega no dia da competição, ele está exausto emocionalmente. Ele não vê a hora daquilo passar logo. Então ele já está se relacionando com o evento de maneira negativa. Até lembra, pela aparência do atleta, o primeiro estágio de calma. Até lembra calma. O cara começa a bocejar. Mas aí você começa a identificar que o cara já começa a dar desculpa. Hoje não estou bem, hoje não sei o quê. Já começa a criar mecanismos para justificar uma derrota. Percebe? Por quê? Porque ele tá, desculpa o termo, mas ele tá sacudo, ele tá cansado emocionalmente porque sofreu de ansiedade. Quando ele chega nesse estágio, praticamente não dá para fazer mais nada. Você tenta excitar, mas o sistema nervoso não responde, porque ele tá fadigado. O que o cara faz nesse caso? Durante a semana, muda o foco. André, você, powerlifter, tá indo pela primeira vez pro campeonato mundial, viu? Essa semana, aquele dia de folga, junta com seus amigos. Vou supor aqui, né? Cada atleta tem o seu ritual. Vai jogar um videogame? Joga um FIFA lá com seus amigos, dá risada, lembra da infância, não sei o quê. Emoções positivas, esquece um pouco a competição. Claro que amanhã cedo você vai pensar de novo na competição. Mas por um instante, esquece ela. Para dormir, por exemplo, chega à noite, o cara não consegue dormir, porque só fica pensando na competição. Pô, melatonina cai no doping? Ah, não cai. Então toma uma melatonina. Tomou a melatonina, já vai dar ali 15 minutos, vai dar um sono nervoso, já vai pra cama. Vai ficar matutando a noite inteira sobre o desempenho na competição, sobre o que vai fazer, como que vai ser lá, se vai ter fotógrafo, se vai ter glamour. Então, controlar esse excesso de ansiedade antes de um grande evento esportivo na vida do atleta é importantíssimo. Porque quando o cara chega no dia da competição, ele tem que ter reserva de mudança de estado emocional. Ele pode sair da calma para o estado ótimo, para o estado excessivo, do estado excessivo para o estado ótimo, do estado ótimo para calma, porque isso oscila mesmo. Você pega um jogo de futebol, o cara entra no campo bem, o adversário faz um gol, emocionalmente ele baixa. Às vezes está com 40 minutos do segundo tempo, teoricamente os dois times estão cansados. Um time faz o gol, em virtude da mudança de estado emocional do time que fez o gol, parece que o time que tomou o gol está mal fisicamente e o time que fez o gol está bem fisicamente. Então o narrador vem e fala, o time tal precisa de preparo físico, porque os jogadores estão se arrastando. Não é que o cara está mal fisicamente, tem mitocôndria, tem miofibrila, tem tudo. Só que como abalou emocionalmente, você desligou o sistema nervoso. O cara não tem mais energia, porque ele está triste, tomou um gol agora. Então os estados emocionais eles ficam oscilando, dependendo do desenrolar da competição. Você pega lá, Fabiana Müller na Olimpíada de 2008 em Pequim. Esqueceram a vara dela. Abalou na hora, acabou o atleta. Sim. Quando ela soube que a vara dela não estava lá, abalou. Se tivessem achado a vara dela entregada na hora, ia ser o mesmo fiasco. E quando eu falo fiasco, eu não estou desrespeitando ela, pelo amor de Deus. Ela foi uma atleta excepcional, foi campeã mundial. Mas naquele momento, abalou psicologicamente. Por quê? Porque, cara, esqueceram a vara dela. Não contava com isso. Acabou. Abalou psicologicamente, não tinha o que fazer. Percebe? Brasil Brasil e Alemanha, 7-1. Não foi falta de mitocôndria. Por que foi 4 gols em 10 minutos? Não foi falta de mitocôndria, nem falta de nível técnico. Tudo bem, a Alemanha até era melhor, tecnicamente e taticamente. Mas não era um time para meter 7 no Brasil. Se o jogo se repetisse 10 vezes, o Brasil ia perder de 2-1, 3-1, 3-2. Uma vez a cada 3, 4 jogos, eventualmente, a ganhar. Sim. Percebe? Esse era o equilíbrio. Por que tomou 7-1? O jogador brasileiro não estava pronto para aquela situação de sair perdendo numa semifinal com o Mineirão lotado. Abalou todo mundo, deu pane. Baixou a guarda, baixou a moral do time. Isso é muito comum. Então, por exemplo, aconteceu com a Fabiana Müller, aconteceu com a seleção brasileira, já aconteceu em várias outras modalidades, em diferentes países, não é só com o Brasil, né? Que o pessoal gosta daquela síndrome de vira-lata de ficar corneteando o atleta brasileiro, né? O atleta brasileiro sempre teve condições absurdas para preparação, né? E mesmo assim conseguem, às vezes, grandes resultados, né? Então, essas mudanças psicológicas, elas são normais. Entendeu? Agora, o treinador, veja bem, periodização, visa resolver isso também. Não adianta o atleta chegar e falar, nossa, o VO2 está alto, o limiar anaeróbio altíssimo, com muita mitocôndria, muita miofibrila, coordenação neuromuscular perfeita, capacidade de armazenar e liberar energia elástica, tática estabelecida, técnica linda. Chega lá, acontece uma situação adversa abaixo. Então a periodização, ela resolve todos os problemas, lembra? Estado ótimo de preparo físico, técnico, tático, psicológico, de forma integrada que permite o atleta atingir grandes resultados junto de determinadas condições em cada grande ciclo de treino. Então, o cara, por exemplo, tem que evitar esse estado de apatia, ansiedade excessiva. Chega na hora da competição, se ele não está exausto, ele tem reserva para ficar mudando, então ele consegue autorregular. Muita gente, você com certeza já ouviu numa mesa de bar alguém chegar e falar assim,
naquela Copa de 2014 o que faltou foi o Filipão meter um cara experiente. Se tem um Kaká ali no campo, se tem um Ronaldinho, os caras seguram a onda, ó, calma, vamos lá. Se o Neymar não é expulso, se o Neymar não tivesse machucado a coluna, Sim. ou se o Thiago Silva tivesse em campo, não tivesse suspenso, os caras iam chegar e juntar o time, ó, calma, vamos segurar a bronca e tal. Psicologia do esporte. Sim. Percebe? Então essas coisas são Sim. realmente aí normais. Tem uma frase do Tyson, que era, todo mundo tem um O plano... Mike Tyson? Do Mike Tyson, é. Uhum. Todo mundo tem um plano até tomar um soco na cara. É isso. É muito fácil você orquestrar um plano ali contra o Tyson. Quando você toma o soco dele na cara, o primeiro, você desliga. É um abalo ali, é na sua cara, você sente na pele. E na hora que o Já atleta era ele tática. sente aquela tontura do knockdown, né? Aí é que tem que ver se ele mantém. Aí o cara foco. já, puta, o cara pensa aqui dentro, fodeu. É o Mike Não Tyson. dá, não dá. Aí já vem, putz, é o Mike Tyson, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Pesa Aí o o que mito. acontece? Parece que a acidose vem antes. Que às vezes o cara fala, ó, acidificou, tá baixando a guarda. Acidificou, tá com pouca mitocôndria. Não Muito é, contraído. não é. É o estado emocional. A psicologia influencia diretamente na fisiologia, não tem como. E eu nem sou psicólogo para falar essas coisas. Sim. Vamos dizer assim, vamos dizer que eu não entendo nada de psicologia no ponto de vista teórico a fundo. Mas as experiências que a gente tem no esporte, mais a muito. literatura complementar de psicologia do esporte dentro de treinamento esportivo, dentro daquilo que está na alçada do treinador. Isso que eu estou falando aqui, não estou, digamos assim, entrando na área do psicólogo, não estou exercendo ilegalmente a profissão, digamos assim, né? Eu só estou contando aqui de coisas que estão na alçada do treinador. percebe, Pô, percebe que o cara tá lá, de boa, mortão, chega e provoca, vamos meu irmão, levanta, Sim. bora, o adversário falou que vai moer você hoje. O cara, quê? Não sei o que, já mexe com o brilho do cara. Você consegue fazer isso. Percebe que o cara tá muito louco, tá muito sanguinário, vou pegar, vou chegar, não sei o que. Ei, calma, respira, concentra, não vai tomar decisão precipitada, não vai tomar advertência no primeiro tempo. Ei, campeão, precisamos de você por 90 minutos. Sim. Percebe? Palavras específicas para contextos específicos. Sim. Percebe? Agora, percebeu que o cara tá no estado de apatia? Vamos dizer que naquele dia já era. Chega na próxima competição, não vou dizer nem na próxima competição, no dia seguinte, no processo de treino. Meu irmão, percebeu que foi foda, percebeu a exaustão emocional que você enfrentou por causa daquela semana que você ficou o tempo inteiro pensando nessa... E às vezes até o treinador pode ser culpado. Fica provocando demais antes da hora. Não pode provocar demais por um mês o cara. Senão o cara fica exausto. O cara se sente pressionado e fica exausto. Aí já muda o foco. Ó, próxima vez, competição importante, tenta mudar um pouco o foco. Assim, e quando eu falo mudar o foco, não é esquecer. É alternar momentos que você está pensando na competição, momentos que você está se concentrando, momentos que você foge um pouco daquele nível de estresse. E você vê, ó, pela própria experiência empírica. Você vai chegar e falar assim pra mim, cara, parece absurdo. Por isso que eu não gosto, o que eu vou falar agora, eu não gosto de treinador, ou melhor, não é nem treinador, pesquisador, que fala mal de treinador ou fala mal de atleta porque ele acha que os caras são burros. Eu não gosto. Vou explicar por quê. Tem muita coisa que o jogador fala que assim, ele pode não saber argumentar, porque ele não tem domínio de ciências, mas ali tá o fino da filosofia ou da psicologia. Às vezes o jogador fala assim, cara, eu preciso dar uma quebrada na noite, tomar uma cerveja, sair, festar e tal. Então os caras tá louco, vai quebrar, concentração, não sei o que, jogador indisciplinado. Porque o cara tá exausto psicologicamente, o cara não aguenta mais ver bola, o cara não aguenta mais hotel, o cara não aguenta mais avião. Ele dá uma quebrada, cerveja faz bem pro jogador? Não, mas para ele, emocionalmente faz bem. Ele tem 100% de preparo físico, ele aproveita 40%, porque ele tá morto emocionalmente. Ele toma cerveja, ele piora o preparo físico de 100 para 90, mas ele usa os 90 na hora que ele vai pro jogo, porque ele mudou o foco. Percebe? Verdade. Aí você fala, porra, Grande cerveja é o jeito certo? Não, não é cerveja, charuto e cachaça que vai fazer o jogador render fisicamente ou um powerlifter. No entanto, você percebe que o atleta precisa de ferramentas para fugir daquele estresse emocional contínuo que é promovido por imprensa, que é promovido por torcedor, que trazendo o exemplo do futebol, né? Que é o esporte mais popular do país. Sim. Promovido por torcedor, né? Toda aquela coisa, o jornalista vai lá e faz pergunta que, porra, atrapalha o cara, deixa o cara perturbado, Mexe o com o torcedor ego, México. Mas o Phelps, o que o Phelps fez quando ele foi campeão olímpico, porra? Várias vezes campeão olímpico, fumou maconha. Tô dizendo que fumar maconha é bom? Não, essa não é a melhor estratégia. O atleta bem, vou dizer assim, orientado, inteligente, ele na cabeça dele já criou um mecanismo de saber onde que tá o lazer dele. Na vida dele, por exemplo, sem ter que usar maconha, certo? Porra,
maconha é um negócio ilícito. E assim, não tô aqui falando de, é minha opinião sobre maconha, nada disso, não tem política nenhuma nisso. Eu tô dizendo, a gente sabe que maconha é ilícito, pela lei. Então, se o cara fumar maconha, porra, vai dar um bafafá do caralho se pegar, velho. Então, busca um outro lazer. Mas vamos dizer que pra ele foi a maconha. Beleza, o cara foi lá, usou, tirou um pouco da pressão, só falava dele. Pensa que por 15 dias, 3 bilhões de pessoas no mundo estavam lá para ver o Phelps nadar. E ele tinha obrigação, tem que bater o recorde do Spitz, que ganhou 7 medalhas de ouro lá em Montreal. Então agora você tem que vir para Pequim, você tem que ganhar 8 medalhas de ouro para você se tornar o cara mais pica da história. Pensa a influência emocional em cima desse cara. Sim, e a aproximação desse estado de apatia pré-competitiva. Talvez tenha sido o que aconteceu em Atenas. Atenas ele fez 6 medalhas, ele não conseguiu fazer as 7. Sim. Lembra? Ele competiu em Sydney com 15 anos de idade. O fenômeno da natação era o Ian Thorpe. Sim. Ele não fez medalha nenhuma, mas todo mundo falou, porra, esse menino é foda, pô, tem 15 anos, já fez índice olímpico. Quando o cara foi para a Olimpíada de Atenas, vai bater todos os recordes, porque no Mundial de 2003, 2005 ele arrebentou. Vai ser o cara. Foi lá e 6. Claro que 6 é excepcional, mas é abaixo do que era esperado para ele. Sim. Abaixo do que era esperado para ele. E abaixo do que ele esperava para ele. E exato. Sim. Então pensa a influência que tem sobre o atleta. E às vezes ele podia ter ganhado 9 e ganhou 6, por quê? Porque às vezes pode ser, né? Não estou dizendo que foi exatamente por isso, mas pode ser que tenha sido por isso. Então a psicologia do esporte é uma coisa que é fundamental no desempenho do atleta. Se você não entender isso, meu amigo, me desculpe. E novamente frisando, tô falando que o atleta tem que tomar maconha? Não. Tô falando que o jogador de futebol tem que tomar cerveja? Não. Eu tô falando que as pessoas que estudam esporte têm que olhar para essa questão de alívio dessa tensão emocional excessiva. De forma complexa. Claro que se você buscar o meio adequado é o ideal, mas você percebe aí que o jogador sem querer faz isso. Inclusive, vou fazer só mais uma aqui. Eu sei que eu tô falando pra caralho. Eu sei, eu tenho essa característica. Mas eu só vou lembrar aqui de um caso de um cara que trabalhava comigo há muitos anos atrás no futebol. E eu lembro que ele era um cara assim, que ele tinha uma experiência longa no futebol. Eu posso afirmar para você categoricamente que era um bom treinador, porque formou atletas que viraram jogadores profissionais, teve um grande trabalho em várias equipes, e eu lembro que ele tinha uns jargões que eram engraçados, mas não eram engraçados porque ele não sabia do que ele estava falando, era engraçado porque ele era um cara muito simplório. Ele falava errado, português, assim, ele era um tiozão que tinha um jeito assim. Daí os caras mais jovens, o jogador, tirava sarro dele. E às vezes ele soltava uma assim, todo mundo tirava sarro. Ele chegava assim pra mim, né? Na época me chamavam de Juninho, né? Porque meu nome é José Cassidori Júnior. Eu tinha acabado de começar a preparação física, era Juninho. Um dia que eu tava meio puto, ele falava assim pra mim, ô Juninho, tá sem ambiente? Todo mundo falou, como assim sem ambiente? Eu não existo no espaço-tempo para eu estar sem ambiente? O que ele dizia com tá sem ambiente? Você não tá se sentindo bem aqui? Percebe? A percepção dele era fina. E pelo fato, às vezes, dele ser um cara assim que, naquele momento, hoje talvez ele tenha uma formação excelente, mas naquele momento, como ele não utilizava os termos técnicos, como ele não falava de fisiologia, como ele era um cara que ele aparentava ter uma certa ignorância, porque ele só tinha jogado bola, todo mundo olhava pra ele tipo com um certo preconceito, mas ele era um cara que entendia do jogador de futebol, cara. Às vezes... Entendia na pele. Ó. Você vê, veja bem, eu não tô defendendo a ignorância, pelo amor de Deus, eu tô defendendo que a gente tem que estudar pra caralho, ciência, treinamento esportivo, psicologia de esporte, fisiologia de exercício, bioquímica, tudo mais. Mas, por exemplo, às vezes, um cara igual um Joel Santana da vida, né? Lembra do Joel Santana? Ele falava inglês, errado, todo mundo tirava sarro dele, mas às vezes é um cara que sabe mexer com o ânimo daquele jogador que tá muito calmo. Às vezes é um cara que sabe perceber que os jogadores estão infelizes naquele grupo, naquele time, com aquele comando. E consegue recuperar essa situação. O jogador mais velho também tem isso. Jogador mais velho, jogador tem um conhecimento de tática, fudido, velho. O cara é o cara que faz a tática. Você só pensa. O torcedor chega, falta o time, chega jogar aqui, o meio, explorar, fazer mais passes verticais, infiltrar. O jogador, além dele pensar, ele faz e revê depois o vídeo e olha os outros fazendo e ele sabe fazer aquilo. O jogador é um cara que entende muito de tática. Percebe? E às vezes o jogador entende de tática, o pensamento dele não está em conformidade com o que o técnico quer para o time. Às vezes o jogador é experiente. Lá quando ele era jovem ele já bateu de frente porque ele achava que ele executava uma função melhor nesse contexto. Mas o técnico olha para o time como um todo. Então o jogador vai ficando malandro. Vê se o Kaká ficou puto quando ele foi pro São Paulo e os caras botou ele para jogar em diferentes posições. Não ficou, cara. Ele fez o papel dele.
Porque torcedor às vezes acha que é videogame, né? Eu acho que é só driblar, chutar, acabou ali. Exato. Quer voltar na longevidade, que a gente estava comentando? Pô, esse assunto rendeu, né? Falando sobre essa questão psicológica, para mim o atleta favorito, de longe, assim, o Jordan, ele tinha uma abordagem muito diferente, né? Exatamente de acordo com o que você falou agora. Nas finais de 93, por exemplo, ele estava indo para o tricampeonato, o Chicago Bulls. Uhum. Então, era contra o Phoenix Suns. Ele jogava contra o Phoenix Suns, tinha uns 2 dias de descanso até ter o próximo jogo. Uhum. O que ele fazia? Golfe, charuto. Golfe e charuto. Golfe, charuto. Ele já ia correndo, golfe, charuto. Por quê? Para não ficar com a cabeça no jogo durante todos esses intervalos das finais. Sim. E ele, de um fugia modo, da ansiedade excessiva. Ele fugia da ansiedade. Ele rendia bem. Foi a melhor final dele assim, na carreira, que foi a de 93 contra o Phoenix. E para alguns a maior performance de algum jogador da NBA numa final, que foi a de 93. O que ele fazia? Charuto, relaxava, golfe. Ele tinha uma consciência de como ele funcionava melhor. Para que ele, que treinava basquete desde cedo, iria? Primeiro jogo é numa segunda-feira, segundo jogo é numa quinta. Ele perdeu o primeiro. O que ele vai fazer na terça? Ele perdeu o primeiro na segunda-feira, né? Ele vai chegar na terça e vai falar: tenho que mudar a técnica do meu arremesso? Claro que não. A técnica Não. já está formada com Já 30 anos de treino. Não tenho o que fazer. Tem que fazer. Pode correr um pouquinho, fazer uma tática ali com o tal. Phil Jackson, beleza. Mas assim, ele sabe o que fazer. Ele só tem que concentrar e Pensar recuperar na aquela estratégia, energia. recuperar aquela energia psicológica de reserva que a gente falou. Se ele ficar sofrendo a semana inteira na bad, não vai sobrar essa energia psicológica para ele conseguir, Ser confiante. assim, lidar com as situações de contexto que mudam de forma permanente no jogo. Sim. Porra, acabei de dar um toco no cara, daqui a pouco um cara dá um toco em mim, daqui a pouco o cara pula por cima de mim Faz e dá uma parte. enterrada, daqui a pouco eu vou lá e faço isso. Percebe? Se o cara não tiver essa reserva de energia emocional, porque ele está exausto emocionalmente, não dá. Percebe? Então, assim, tudo isso tem Pesa. ajuste, sabe? Ele tinha algo de quase místico, né? Fizeram uma biografia dele, o nome era Air, se eu não me engano, o nome da biografia, e o cara falou: o principal dele não era o modo que ele arremessava, não era o quanto corria, o quanto pulava. Era o modo que ele estava presente nos jogos que ninguém conseguia estar. Além dessa da final contra o Phoenix, né, dele relaxar no golfe, com o charuto, tem uma segunda história dessas mesmas finais que é muito interessante, que quando o Chicago foi viajar para Phoenix, para os últimos, se eu não me engano, os últimos 2 jogos, eu posso estar confundindo agora só se são os últimos 2, o 6, o 7, mas enfim, a final, se eu não me engano, acabou 4-2 para o Chicago, ou foi 4-1 ou 4-2. Quando eles foram viajar para Phoenix, para encarar o Phoenix, o Jordan levou uma mala muito pequenininha, uma bagagem de mão, e ele falou: eu não trouxe roupa para mais um jogo em Phoenix. Ele falou isso para os jogadores do Chicago. Ele falou: a gente vai ganhar o próximo jogo e vai voltar. Eu não peguei uma mala, eu não botei 2 ternos na minha mala. Vocês se virem que a gente vai ganhar. Ele passou confiança para a equipe. Você imagina o maior jogador do mundo na sua equipe falando: eu não trouxe roupa para um segundo jogo. Percepção e experiência. Percebe? Ronaldo Fenômeno, mesmo exemplo. Ronaldo Fenômeno no Corinthians. 100 quilos, a barriga vinha aqui, ó. Barriga vinha aqui. Jogava com a camiseta para fora do calção para disfarçar a barriga. E o cara, naquele campeonato paulista, não lembro se foi 2008 ou 2009 lá, acho que foi 2009, né? Que ele meteu aqueles gols contra o Santos. Nossa, não, aquele... O que é aquilo? Me fala. Aquilo foi absurdo. O que é aquilo? Aquilo é o sujeito estar preparado para o esporte, cara. Sim. Ele compensa aquele déficit motor, talvez, físico, fisiológico, Sim. com todo o repertório técnico, tático, psicológico de um cara que é tão rodado. Eu sou fã do Ronaldo Fenômeno, é um dos meus maiores ídolos no esporte. Justamente por quê? Porque quando você achava que o cara já era, o cara vinha e falava: caladinho, meu irmão, que aqui é fenômeno, aqui é foda, aqui não tem pra ninguém. fazia isso em E final. o Jordan, mesma coisa. Ele fazia em final. E fazia em final, fazia na hora que o bicho pegava, fazia na hora que era mais difícil. Aquele Percebe? segundo gol. Porque o cara era foda. Percebe? Parte psicológica. Mas no que concerne a longevidade, né, que você estava até falando que o Jordan fez isso já numa certa etapa da carreira, e até pegando o gancho com o que a gente falou na parte 1 ali,
da longevidade, da forma desportiva, né? Porque acho que já está talvez com essa discussão que eu já fiz de psicologia do esporte, das partes físicas ali, né? A gente vai ficando cada vez mais claro esse conceito, né? Do que é preparo para o esporte. Veja bem, alguns atletas, eles conseguem estender muito o estágio da carreira que ele já está na maestria desportiva e ele não consegue mais construir uma nova forma desportiva. Ele já está no momento que ele já esgotou as reservas adaptativas dele, está nos limites genéticos do organismo dele e a idade também já não ajuda muito nessa questão de resposta fisiológica ao treino. Porra, 20, 30 anos de preparação, já conhece todos os meios e métodos de treinamento, já fez de tudo, já tem uma experiência motora fodida, já passou por vários contextos táticos, já passou por vários contextos psicológicos. O que faz, por exemplo, um atleta chegar na Olimpíada com 45 anos e fazer uma medalha, sabe? Ou o que faz você pegar 3 tenistas que estão, 2 ainda jogando, acho que um acabou de aposentar, que estão tudo perto dos 40, continuarem sendo as grandes lendas do esporte. O que faz? Né? Não são atletas que estão atingindo níveis superiores aos de 8, 10 anos atrás. Eles estão tentando manter, só que eles se mantêm mais fortes que os outros. O que faz o que aconteceu no esporte que nas últimas 2 ou 3 edições dos Jogos Olímpicos, a gente percebe uma tendência de atletas mais velhos. Até mesmo em esportes como atletismo, natação. Pô, tem uma atleta de atletismo jamaicana, me fugiu agora o nome dela, que quando ela tinha 48 anos de idade, ela correu 100 metros rasos mais rápido do que quando ela tinha 18. Que agora me fugiu o nome, talvez a cachaçinha aqui, eu esqueci o nome. Eu vou mandar para vocês colocam na descrição do vídeo, quando tiver no podcast. A mulher, ela teve, o pico dela de preparo foi na Olimpíada de Atlanta. Ela correu, se eu não me engano, 10,78, os 100 metros rasos, em Atlanta 96, com 36 anos de idade, já um ponto fora da curva. Sim. E aos 48, ela correndo, participando de competições aleatórias, ela correu melhor do que quando ela tinha 18 anos de idade. O que faz essa longevidade? Hoje em dia, o interesse comercial no esporte é muito grande. O esporte vai ficando cada dia mais caro. E aí fica uma pergunta. 2 perguntas, na verdade, né? Primeiro, o que vale mais a pena? Vamos supor que o André é um cara que é campeão mundial de powerlifting. Eu não tenho mais expectativa de ver novos recordes. O André tem aquele resultado que não passa daquilo, mas ele está brigando por medalha o tempo todo. O que vale mais a pena? Eu incentivar fortemente o André com patrocínios, né, com incentivos tipo bolsas e tudo mais, e manter um atleta altamente competitivo no topo do mundo, carregando a bandeira do meu país, tendo todo aquele prestígio internacional, certo? E ele ganhando cada vez mais dinheiro, que é o que faz ele se manter nessa atividade, porque se ele largar o esporte, ele não sabe fazer nada. Com 40 anos de idade, vamos supor. Será que vale mais a pena eu mandar o André parar para renovar o esporte com a juventude? Será que isso vale a pena? Eu vou ter que procurar entre 100, 200, 300 mil crianças que vão passar por um processo de 8 a 12 anos de treinamento para talvez um atingir o nível do André. O que vale mais a pena? Eu procurar um talentoso entre milhões e organizar todo um sistema de preparação plurianual no país inteiro, porque para você achar um entre 100 milhões, um entre 2 milhões, você tem que dar oportunidade para os 2 milhões. Então você tem que estruturar, tem que construir um monte de objeto esportivo no país inteiro. Estádio, campo, sala de musculação, sala de ginástica, para você botar as crianças para participar, para você encontrar os talentos. O que vale mais a pena? Eu investir milhões em estrutura, em novas crianças para achar um talento, ou eu chegar e falar assim para ele, André, continua no esporte que eu vou te pagar um pouco a mais. Então vale mais a pena em manter o André, é mais fácil. O caminho é mais fácil. Então aumenta o incentivo financeiro, porque o esporte hoje ele tem reserva para isso. Você pega, por exemplo, esses dias atrás eu estava fazendo uma analogia. Na época do Ronaldinho, para mim o Ronaldinho é um dos maiores jogadores da história. Né? Eu fazendo assim, abrindo um parênteses aqui na nossa conversa. Para mim, o Ronaldinho de 2004, 2005, se fosse possível viajar no tempo e colocar todos os jogadores no seu ápice de performance, jogar todos no mesmo ano. Você pega, sei lá, o Ronaldo Fenômeno de 97, viaja no tempo e põe ele para jogar. Aquele Ronaldo de 97 em 2004. O Maradona de, sei lá, 86, viaja no tempo e põe ele em 2004. O Pelé de 62, põe ele em 2004. O Neymar de 2014, põe ele lá em 2004. O Messi de 2012,
põe em 2004. O melhor jogador do mundo naquele ano era o Ronaldinho. Para mim, maior rendimento esportivo, assim. Mas veja bem, só o pessoal entender, por critério, eu não tô falando da carreira do Ronaldinho. Tem vários jogadores que, para mim, tiveram uma carreira muito melhor que a do Ronaldinho. Se perguntar para mim, quem que se prefere? Quem que você gosta mais, Ronaldo Fenômeno ou Ronaldinho? Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno é mito para mim. Ronaldo Fenômeno é o cara. O Pelé, olha os números do Pelé. Que absurdo. Os números do Pelé. O Pelé, quando... Já viu? Tem até uma página no Instagram que faz uns números, acho que chama 2 na linha, 1 no gol. Que os caras colocam lá quantos gols os caras fizeram com 21 anos. Pô, o cara que tinha mais feito gol era o Ronaldo Fenômeno, tinha feito 161. O Pelé fez mais de 400. Quantos hat-tricks os caras fizeram até os 21 anos? O cara que mais fez 35. O Pelé fez 90. Quantos jogos os caras demoraram a fazer 400 gols? O jogador que mais rápido fez 400 gols na história foi o Romário, em número de jogos, tirando o Pelé. Fez 400 gols em 481 jogos. O Pelé fez em 300 e pouco. Então, você pega os números do Pelé, são os melhores. A carreira do Pelé é linda. Não dá para você discutir. Eu tô falando de rendimento momentâneo. Para mim, né, o Ronaldinho é o cara que teve o melhor rendimento momentâneo. Inclusive, vou até pedir desculpa que eu até me fugiu aqui, que eu abri o parênteses, né, comecei a falar. A gente estava falando antes de começar a falar do Ronaldinho. Eu falei, eu vou abrir um parênteses. Sim. Vou falar sobre o Ronaldinho para dar um exemplo. A gente estava falando de longevidade, né? Estava falando dessa questão do Jordan, do Fenômeno em relação a finais, como eles performavam bem. Monetização, o atleta mais velho ganhando mais sim, grana. lembrei. Sim. A relação de salário. Sim. O Ronaldinho, nesse ápice de performance dele, eu lembro que uma vez eu vi uma matéria na TV, era exatamente sobre isso que eu ia falar, que o salário dele na época, que pra mim, lá em 2004, 2005, eu achava, caralho, velho, que absurdo. Ele ganhava em torno de 3 milhões e 200 mil reais por mês. Ou dólares, não sei. Hoje, o Dudu do Palmeiras ganha 3 milhões e 100 mil reais. O Neymar ganha 24 milhões de reais por mês de salário. O Cristiano Ronaldo está ganhando mais de 80 milhões. O Cristiano Ronaldo ganha quase 1 bilhão por ano lá no mundo árabe. Então, lembra que eu estava falando? As relações comerciais. O fato do esporte ter se tornado mais caro fez com que os atletas se estimulassem a estender a carreira, se cuidando mais, se preparando melhor. E se preparar melhor não quer dizer treinar mais. Geralmente a tendência até é diminuir o volume de treinamento dos atletas de alto rendimento. Os mais velhos, você pega atleta com mais de 40 anos que vai para a Olimpíada, ele treina menos em relação ao momento que ele, em relação ao ápice da carreira dele. Por quê? Porque ali ele busca mais economia, a tática. Se ele treina mais, ele entra em overtraining, porque o organismo dele não responde bem à carga de treino. Percebe? Também então a relação que eu queria fazer quando eu dei o exemplo do Ronaldinho era esse, porque para mim o Ronaldinho é um cara que ele teve um pico de desempenho muito acima do esperado. Quando o Ronaldinho era o showman, que os caras apelidaram ele de showman, ele apresentava um futebol que eu acho que ninguém nunca apresentou, momentaneamente. Não estou falando de carreira, eu não disse aqui que o Ronaldinho é o melhor jogador da história. Eu disse que o pico dele é o mais alto de todos, essa é a minha opinião, certo? O pico dele é o mais alto de todos, mais alto até do que o do Messi, certo? Inclusive até mesmo que o do Pelé, do Ronaldo Fenômeno e tudo mais. O pico. E mesmo assim, quando você olha a questão salarial, comercial, financeira do Ronaldinho, comparado com os caras de agora, é ridículo. Tudo bem que o dinheiro lá em 2004 tinha vamos dizer, um poder de compra maior. Maior. Então vamos dizer assim, que 3 milhões do Ronaldinho valeriam, vamos supor, 10 milhões hoje. Tipo, o Neymar ganha o dobro. Você acha que o Neymar, eu gosto muito do Neymar, acho ele fenomenal. O pessoal não gosta dele porque ele é marrento, mas eu acho indiscutível falar do futebol dele. Mas, por exemplo, o Neymar, você acha que ele é o dobro do Ronaldinho, no ápice do Ronaldinho? Desculpe o termo, mas nem fodendo. Entendeu? O Ronaldinho era tão fenomenal quanto foram todos esses outros jogadores que eu citei na história. E a questão salarial mudou completamente. Então, hoje, as relações comerciais incentivam o atleta a permanecer por mais tempo no atleta. Ponto 1. Sim. E o ponto 2 é, para você formar um atleta novo, você tem que fazer uma mobilização gigantesca. Pensa num país, vamos formar atletas de LPO. Você vai montar um centro de treinamento em cada capital do país. Vamos por lá, 26 centros de treinamento, certo? No país. Em cada centro desse vai ter dois ou três treinadores altamente qualificados, que vão passar por congressos da confederação, vão ter que publicar artigo, vão ter que fazer experimento com os atletas. E esses caras, eles vão pegar atletas que se destacam em competições menores no estado. Para ter essas competições menores no estado, você vai ter que ter várias salas de LPO nesse estado,
com vários outros treinadores também qualificados, de qualificação menor do que o da seleção, mas também qualificados. Imagina o dinheiro investido. Sim. Federação, organização, construção de objeto esportivo, preparação de treinador, propaganda do esporte para você fazer a criança querer participar daquele esporte, o adolescente, porque ele tem várias opções. Por que eu vou deixar de jogar bola para fazer LPO? Eu preciso ter uma motivação forte para isso, certo? Então imagina toda a mobilização que você tem para achar um cara foda. Para que, vamos dizer assim, que tem nível para ser um campeão mundial, um campeão olímpico. Então você tem que ter uma mobilização gigante. Então vale a pena eu investir toda a estrutura ou eu chegar no cara que já é foda e falar, te dou mais dinheiro? O que é mais fácil? Percebe? Então acho que essa é uma discussão aí, né, que já né, pode ser assim, o martelo já foi batido. Sem dúvidas.